Olá, meus irmãos, graça e paz a todos. Hoje, dia 19 de maio de 2026, sejam bem-vindos ao nosso nono episódio da nossa Jornada Bíblica 21. E hoje, a nossa reflexão, que será no capítulo 3 da carta aos Efésios, está cheia de mistérios. Olha o que Paulo nos diz no versículo 3 do capítulo 3 de Efésios. E como por revelação me foi manifestado o mistério. Que mistério é esse? Bom, deixa eu abrir um parênteses aqui. No mundo antigo, existiam as chamadas religiões de mistério. Elas eram seitas secretas, exclusivas, onde apenas uma pequena elite de iniciados recebia o conhecimento oculto, né? Mas Paulo, no terceiro capítulo da carta aos Efésios, Paulo sequestra essa palavra mistério, né, e inverte tudo. Né? Ele diz: eu tenho um mistério para contar, mas ele não é para poucos. Ele foi escancarado para o mundo inteiro. E que mistério é esse? Bom, antes de falarmos do mistério de Paulo, precisamos falar um pouco de Paulo. Né? No capítulo 3, Paulo abre o coração, revela o propósito eterno de Deus e nos conduz a uma das orações mais poderosas de toda a Bíblia. Aliás, logo no primeiro versículo, ele começa essa oração, mas ele interrompe para explicar o porquê ele iria fazer esta oração. Veja o versículo primeiro, diz assim: por essa razão, eu, Paulo, prisioneiro de Cristo Jesus, por amor de vocês, gentios. E aí ele para. Aí ele para e já no versículo 2 ele muda o canal, parece que ele muda a conversa, né? Então depois ele vai retomar esta oração lá no versículo 14. Depois de já ter revelado o plano de Deus para os gentios, né, de ter falado do seu ministério e de revelar o misterioso mistério de Deus. Então Paulo começa já no segundo versículo apresentando a sua identidade ministerial. Paulo inicia lembrando a sua condição de prisioneiro por causa dos gentios, mostrando que o seu sofrimento faz parte do chamado que ele recebeu da parte de Deus. Né? E prisioneiro aqui, que Paulo usa no versículo 2, não é demagogia da parte de Paulo não, e muito menos força de expressão. Paulo escreve esta carta aos Efésios numa prisão em Roma, como nós vimos no primeiro capítulo, que estudamos em Efésios. Ele estava preso numa prisão em Roma. E olha o que ele vai dizer no versículo 13, do capítulo 3. Olha o que ele vai dizer aos irmãos gentios. Ele diz assim: portanto, peço-lhes que não se desanimem por causa das minhas tribulações em seu favor, pois elas são uma glória para vocês. Isso é muito importante porque Paulo parou a oração para falar que o ministério dele tinha um propósito, que o ministério dele tinha uma causa, E a causa era alcançar os gentios. E por causa desta causa, Paulo ele estava disposto a tudo, porque isto tinha sido gerado no coração dele. Paulo está dizendo aos irmãos que ele está preso sim, mas ele não está derrotado. Paulo ele se apresenta como prisioneiro por amor dos gentios. E ele não fala que ele é prisioneiro de Roma. Ele fala que ele é prisioneiro de Jesus Cristo. Ele está numa cadeia romana. Ele está recluso por causa do governo romano. Mas ele não se sente preso pelo governo romano. Ele se sente naquele lugar preso por causa do propósito de Deus com a vida dele. E Paulo estava disposto a pagar o preço que fosse para revelar esse mistério que não era conhecido de outras gerações, como ele fala, mas somente agora foi revelado. Foi revelado por quê? Por causa da plenitude dos tempos, por causa de Jesus Cristo, que revelou este mistério da parte de Deus para nós. Então, Paulo está preso sim, mas a palavra não estava presa. Paulo diz que o nosso sofrimento precisa ter propósitos, principalmente para nós que somos chamados como filhos amados de Deus,
para manifestar o seu amor e a sua glória, né? Paulo está preso, sim, mas ele interpreta esta prisão teologicamente dizendo: circunstâncias externas não anulam o propósito divino. O cristão não pode ler a sua história apenas pelas circunstâncias da sua vida. Ele precisa ter uma leitura da sua vida a partir da soberania de Deus, né? E isso era o que fez Paulo parar a sua oração para fazer os gentios entender isso, né? Então, dito essas coisas, chegou agora a hora de nós revelarmos o mistério. Olhe comigo o versículo 4, 5 e 6 do capítulo 3 de Efésios. Ao lerem isso, vocês poderão entender a minha compreensão do mistério de Cristo. Esse mistério não foi dado a conhecer aos homens de outras gerações, mas agora foi revelado pelo Espírito Santo aos santos apóstolos e profetas de Deus. A saber que, mediante o Evangelho, os gentios são co-herdeiros com Israel, membros do mesmo corpo e coparticipantes da promessa em Cristo Jesus. Oh, aleluia! Ser co-herdeiro de Cristo significa que, por meio da fé e do sacrifício de Jesus Cristo, você foi adotado como filho por Deus. E, consequentemente, você tem o direito de receber as mesmas bênçãos, glória e herança celestial que pertencem a Ele, o Filho, o unigênito, Jesus, né, que, dividindo a mesma herança conosco, cumpriu o propósito de Deus pela sua graça e pelo seu amor. Mas o ponto-chave do mistério que Paulo revela é que isso agora é um decreto divino, né? Talvez em algum momento das Escrituras Sagradas, em algum momento da história, né, já houvesse essa profecia, mas agora isso é um decreto divino, está consumado e foi consumado pelo sangue do Cordeiro. A palavra grega mysterium não significa algo enigmático ou ocultista, né? Mas uma verdade antes escondida e agora revelada por Deus. Paulo está nos dizendo que o documento teológico da nossa nova humanidade foi assinada, e assinada com o sangue de Jesus Cristo. Então a graça de Deus agora não tem mais fronteiras, ela não tem mais nacionalidade, ela não tem mais raça, mais cor e nem sequer classe social, né? É tão poderosa essa revelação, irmãos, isso é tão maravilhoso porque ela vem do coração de Deus. E olha aonde ela vai parar. Apocalipse capítulo 5, versículo 8 e 9, dizem assim: ao recebê-lo, os 4 seres viventes e os 24 anciãos prostraram-se diante do Cordeiro. Cada um deles tinha uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. E eles cantavam um novo cântico que dizia: Tu és digno de receber o livro e de abrir os seus selos, pois foste morto e com o teu sangue comprastes para Deus homens de toda tribo, língua, povo e nação. Aleluia! A universalidade do amor de Deus está estabelecida. A Bíblia nos ensina que o plano de salvação não é exclusivo de um único povo, como era antigamente no contexto do Antigo Testamento, do povo judeu, mas agora está aberto a toda a humanidade através de Jesus Cristo. E Paulo estava revelando com isso, com muita autoridade aos judeus, aos gentios e a tantos quantos Deus fez ecoar esta revelação que ela nos pertence, que ela nos alcança e ela nos transforma. E nós podemos confiar no que está escrito lá em Apocalipse capítulo 7, versículo 9. Ele diz: depois disso olhei, e diante de mim estava uma grande multidão que ninguém podia contar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, de pé diante do Cordeiro, diante do trono e do Cordeiro, com vestes brancas e segurando palmas. Isso é muito impactante para nós hoje, pois nós aguardamos ansiosamente por esse grande dia, né? Isso é impactante para nós hoje, né? Você imagina isso para um judeu
daquela época, conservador, a ideia de que Deus estava nivelando todo mundo aos pés da cruz. Isso era um escândalo absoluto. Então o mistério é que judeus e gentios agora formam um só povo, um só corpo, herdeiros da mesma promessa. Trazendo isso para nós e fazendo uma aplicação para nós hoje, Igreja de Jesus Cristo neste tempo, a igreja não é um clube exclusivo. A igreja é o palco onde Deus exibe a sua multiforme sabedoria. E olha, tem um pouco mais ainda esse mistério de Paulo, que Paulo nos revela, né? Ele revela o tamanho do propósito da igreja. No versículo 10, Paulo diz que a igreja é um espetáculo para as hostes celestiais. Pense nisso. Quando os anjos e os demônios olham para a terra, o que eles veem? Quando eles olham para a terra, eles veem judeus e gentios, pessoas que antes se odiavam profundamente, agora sentado à mesma mesa, se perdoando, se amando em Cristo, e eles testemunham a multiforme sabedoria de Deus. Aleluia. A igreja, irmãos, unida, é a maior prova da vitória de Cristo Jesus na cruz do Calvário. Nós somos um trailer, uma pequena amostra do que será o reino de Deus, o reino de Jesus consumado em Deus. Nós somos o futuro de Deus invadindo este presente. As pessoas precisam olhar para a igreja e a igreja precisa compreender este mistério. Por isso, diante de uma verdade tão colossal, qual é a reação de Paulo? Então aí ele volta à sua oração inicial. Ele diz no versículo 14: por essa causa me ponho de joelhos diante do Pai. Que causa? Por causa deste mistério revelado, que Cristo nos uniu, que Cristo quebrou todas as barreiras, que o Evangelho foi escancarado, que a graça de Deus foi manifesta para todos aqueles que crerem nesta verdade soberana e absoluta. Então ele volta à sua oração inicial e ele volta orando e pedindo que Deus fortaleça o coração daqueles irmãos. Ele faz um dos pedidos mais maravilhosos que nós podemos fazer em uma oração. Paulo ora para que aqueles irmãos, para que você e eu possamos compreender a largura, o comprimento, a altura e a profundidade do amor de Cristo. É um amor tão grande, irmãos, que desafia a lógica humana. A largura desse amor alcança qualquer pessoa em qualquer lugar. O comprimento desse amor dura para toda a eternidade. A profundidade desse amor desceu até o abismo do nosso pecado para nos resgatar. E a altura desse amor nos eleva para nos assentar nas regiões celestiais com Cristo Jesus. Como Deus nos amou com um amor sem fronteiras e derrubou os muros intransponíveis que haviam entre nós. Por esta causa nós não podemos viver com os nossos corações pequenos mais. Não podemos viver com corações excludentes ou preconceituosos. Se o amor de Deus é tão largo, tão profundo, e a nossa capacidade de amar não consegue compreender isso, então nós precisamos expandir esta capacidade. Nós precisamos entender que o amor de Deus tem que extrapolar a toda e qualquer religiosidade, ganância, egoísmo, orgulho, vaidade, que porventura possam servir de cadeia ou de limitadores para que alguém tenha a compreensão deste precioso mistério de Deus revelado em Jesus Cristo. Quem é a pessoa no seu trabalho, na sua família ou na sua igreja que é muito diferente de você, né? Que
Talvez você tenha olhado para ela até hoje e não tenha conseguido expressar o amor de Deus por causa das suas divergências com ela, né? Hoje eu te desafio a amar com esta medida ilógica com a qual você foi amado por Jesus. A graça que nos chama no amor de Deus é uma graça que nos chama a servir, né? Paulo não entende o ministério dele como um mérito, né? Ele se despoja de toda a vaidade, de todo orgulho. Ele diz: eu sou o menor de todos os santos. Lembrando de quem era Paulo, né? E agora nós olhamos para ele e ele se despoja de tudo isso, né? Quem compreende a graça, quem compreende este ministério, esse mistério, abandona toda a pretensão, né? E o chamado que nós temos recebido da parte de Deus, nós compreendemos que não parte da nossa capacidade, mas da graça de Deus em Jesus Cristo. Minha oração hoje são as letras de um louvor muito lindo que cantamos em nossa igreja. E diz assim: quem é como tu, Jesus? Não há ninguém além de ti. E é manso e humilde assim. Não há ninguém igual a ti. Maravilhoso, admirável, tão sublime, glorioso. A tua presença é mais desejável do que o ouro. Melhor que a vida é o teu amor. Ah, como espero o dia em que verei a face do meu amado. Ah, como espero o dia em que a alegria, enfim, será completa. E Deus nos abençoe. E Deus continue revelando a nós os seus mistérios e a grandeza do seu amor, da sua bondade e da sua misericórdia. Amém? Nos vemos amanhã.